Minha irmã ficou com toda a fortuna da família e para mim deixaram apenas um único euro. Não gaste tudo de uma vez, riram. Mas quando eu transformei esse euro em milhões, eles voltaram implorando. Postei isso há uma semana no Reddit, em um fórum sobre histórias familiares injustas, e a quantidade de mensagens que recebi foi esmagadora. Alguns disseram que eu inventei tudo, outros compartilharam experiências parecidas. Mas isso é real. É a minha vida. Tudo começou no dia da leitura do testamento do meu avô. Nos reunimos no escritório, minha mãe, meu pai, minha irmã Natália e eu. Meu irmão Luiz nem se deu ao trabalho de aparecer, já que ele se importava mais com o seu negócio na Costa do Sol do que com qualquer drama familiar. Eu não esperava muito, mas pelo menos algo simbólico. Meu avô tinha dinheiro, não o suficiente para sair em revistas de milionários, mas o bastante para que nenhum de seus filhos ou netos precisasse se preocupar com dinheiro. Exceto eu, aparentemente. A Natália ficará com a propriedade em Marbella, a conta bancária com os fundos da família e as ações da empresa Leo Tabelião. Silêncio. E para a Cláudia? O homem pigarreou. Fica um euro. Achei que fosse um erro. Minha mãe mal me olhou, apenas suspirou desconfortável. Meu pai não disse nada, como sempre, e Natália sorriu. Bom, um euro também é dinheiro, soltou ela. E Luiz, que chegou no último minuto, riu. Não gaste tudo de uma vez, disse entre gargalhadas. Os outros também riram. Naquele momento eu não disse nada. Apenas peguei o envelope com a nota de 1 euro e guardei qualquer emoção para depois. Um momento que explicava tudo. Eu poderia dizer que fiquei surpresa, mas não seria verdade. Meu avô nunca gostou muito de mim. Não que ele fosse cruel, mas eu simplesmente não era o que ele esperava de uma boa neta. Ele era um daqueles homens que achavam que estavam sempre certos. Não importava o assunto, ele sabia tudo, e o resto de nós éramos apenas ignorantes. Minha irmã Natália percebeu isso desde pequena e soube jogar o jogo perfeitamente. Sempre concordava com ele, sempre dizia o que ele queria ouvir. Você tem razão, vovô. Você é muito sábio, vovô. E ele a adorava por isso. Eu, por outro lado, tinha o péssimo hábito de fazer perguntas e não ficar calada. Lembro de um Natal quando eu tinha uns 9 anos. Estávamos na casa dele, e ele deu para Natália um enorme urso de pelúcia, quase do tamanho de um adulto. Para mim, ele deu uma caixa pequena. Quando abri, era um dicionário velho. Meninas inteligentes leem, disse ele sem sequer me olhar direito. Minha mãe sorriu e me cutucou levemente, como se dissesse para eu agradecer. Obrigada, vovô. Não perca tempo com bobagens, Cláudia, acrescentou ele antes de se virar para Natália para perguntar se ela tinha gostado do presente. Naquele momento eu não entendi, mas com o tempo tudo ficou claro. Para ele, Natália era a neta perfeita porque nunca o contrariava. Eu, por outro lado, tinha opinião própria, e isso o incomodava. Não foi só aquele momento, foi sempre assim. Se Natália caía, ele a levantava imediatamente. Se eu ralava o joelho, ele dizia para eu não fazer drama. Quando Natália fez 18 anos, ele lhe deu um carro. Eu tive que economizar para comprar uma bicicleta usada. Com os anos, aprendi a não esperar nada dele. E no fim, foi exatamente isso que ele me deixou. Nada. Depois da leitura do testamento, ninguém na minha família tocou no assunto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Como se o que aconteceu no escritório do tabelião nunca tivesse existido. Mas eu não conseguia esquecer. Quando cheguei ao meu apartamento de 25 metros quadrados, joguei o envelope com um único euro sobre a mesa e fiquei olhando para ele. Não gaste tudo de uma vez, sussurrei imitando a voz de Luiz. E ali, sozinha no meu cubículo, comecei a rir. Uma risada feia, daquelas que saem quando você está à beira de um colapso nervoso. Porque se eu não risse, provavelmente começaria a chorar. Não era só o dinheiro. Era o fato de que me deixaram com nada e nem sequer tiveram a decência de fingir que se importavam. Minha conta bancária estava no vermelho. Eu não tinha emprego. Eu não tinha margem para erro. Era a casa, o trabalho ou perder a dignidade em uma semana. Nos dias seguintes, enviei currículos para todo tipo de vaga. Restaurantes, lojas, escritórios. O que aparecesse. Uma cafeteria me chamou para um teste. Turnos de 10 horas, salário miserável, clientes insuportáveis. Aceitei sem hesitar. No meu primeiro dia, um grupo de clientes entrou, daqueles que parecem saídos de uma revista de negócios. Ternos caros, relógios de marca, o pacote completo. Eles sentaram na mesa do fundo e começaram a falar alto sobre investimentos, startups e milhões. Se a empresa não gera menos de 20 mil por mês, nem vale a pena, disse um, bebendo seu café como se fosse ouro líquido. O problema não é o dinheiro, respondeu o outro, olhando o celular. O problema é como fazer ele trabalhar para você. Naquele momento fiquei paralisada. Não porque eu queria ser como eles, mas porque eu não tinha nem um único euro trabalhando para mim. Eu era a pessoa servindo cafés enquanto eles falavam sobre negócios. Aquela noite, quando cheguei em casa, estava tão cansada que meus pés doíam. Me joguei na cama ainda com a roupa do trabalho, mas em vez de dormir, peguei meu laptop e comecei a pesquisar sobre negócios. Não porque eu queria ser milionária. Eu só queria sair do buraco onde estava. Minha primeira tentativa, meu primeiro fracasso.
Depois de várias noites lendo até de madrugada, tive uma ideia. Vi um curso online sobre revenda e pensei, isso eu consigo fazer. Tinha algumas coisas em casa que eu não usava mais e as coloquei à venda em um aplicativo de segunda mão. Nada aconteceu por 3 dias. Então, uma mensagem. Ainda está disponível? Meus dedos tremiam enquanto eu digitava. Sim, claro. Vendi meu primeiro item por 25 euros. Era uma besteira, mas foi a primeira vez que ganhei dinheiro sem um chefe me explorando. Então comecei a procurar mais coisas para vender. Revirei armários, cada canto da casa, mas não tinha mais nada. Então fui a feiras de segunda mão. Comprei uma jaqueta velha por 5 euros e vendi por 30. Bolsa por 8, vendi por 50. E foi aí que entendi algo. O problema não era o dinheiro. O problema era como fazer ele trabalhar para mim. Descobri que eu podia viver sem depender de um chefe. Só precisava aprender a jogar o jogo direito. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça. Mas a verdadeira mudança veio depois, quando aqueles que riram de mim começaram a perceber que eu não estava mais no mesmo lugar onde me deixaram. Depois dos meus primeiros 1.000 euros, tudo virou uma bola de neve. Cada mês eu ganhava mais. 2.500. Depois 5.000. Depois 8.000. Minha rotina virou quase um ciclo automático. Comprar, restaurar, anunciar, vender. Mas eu estava exausta. Às vezes passava 14 horas por dia gerenciando pedidos, respondendo clientes, organizando envios. Até que um dia, depois de responder mais de 60 mensagens em uma tarde, senti minha visão escurecer. Me olhei no espelho e parecia um zumbi, com olheiras do tamanho da minha dívida emocional com o terapeuta que eu ainda não podia pagar. Ou contrato alguém ou morro, disse em voz alta. Resistir por mais algumas semanas, mas quando percebi que estava recusando vendas porque não tinha tempo, entendi que precisava de ajuda. A equipe que mudou tudo. Primeiro, contratei a Ana, uma garota que se encarregava de responder mensagens e postar os anúncios. Depois veio o Dani, que cuidava dos envios e organizava o estoque. Em seguida, Raul, que tinha contatos com fornecedores e conseguia produtos exclusivos. E por último, Laura, que tinha experiência em marketing digital e me ajudou a escalar tudo 3 vezes mais rápido. Em 4 meses, passei de trabalhar sozinha para ter uma equipe de 6 funcionários. Agora, não vendíamos apenas em plataformas de segunda mão, mas também abrimos nossa própria loja online. Pagamos por anúncios, otimizamos os envios, negociamos com fornecedores maiores. O resultado? A receita triplicou. A loja online já gerava mais de 50.000 euros por mês. Mas isso não era suficiente para mim. Eu queria mais. Abrir uma loja física, o grande salto. O grande salto. Passei meses com essa ideia na cabeça. Vender online era ótimo, mas havia produtos que as pessoas queriam ver e tocar antes de comprar. Eu precisava de um espaço físico. Procurei locais por semanas. Alguns eram caros demais, outros ficavam em áreas sem movimento de clientes. Até que encontrei o lugar certo. Era pequeno, mas bem localizado. O aluguel custava quase 3.000 euros por mês. Mas isso já não me preocupava. Quando assinei o contrato, senti aquele misto de pânico e empolgação. Estava investindo 50.000 euros para reformar o espaço. Era uma loucura, mas era a minha loucura. No dia da inauguração, eu não sabia se alguém veria. Mas as pessoas vieram. Muitas. Clientes da loja online. Gente que tinha visto os anúncios. Curiosos que passavam por ali. Vendemos quase 8.000 euros no primeiro dia. Naquela noite, quando fechei a loja e fiquei sozinha, olhei ao redor e pensei, meu avô se reviraria no túmulo se soubesse disso. Porque sim, no fim das contas, eu montei um negócio de verdade. E não qualquer negócio. Um negócio que já estava faturando mais de 50.000 euros por mês. A família sente o cheiro do dinheiro. Eu não falava com minha família há quase 1 ano. Depois da confusão com o testamento, simplesmente desapareci. Mas um dia depois da inauguração da loja, saiu uma matéria sobre mim em um site de empreendedorismo. E então recebi uma mensagem da minha mãe. Filha, que alegria ver que você está indo tão bem. Não sabíamos nada de você. Por que não vem jantar com a família? Claro, eles não sabiam nada de mim até meu nome aparecer na imprensa. 2 dias depois, minha tia Natália me mandou mensagem. Clau, vi sobre sua loja. Parabéns. Sempre soube que você iria longe. Precisamos nos ver. Tenho uma ideia que pode te interessar. Sempre soube que eu chegaria longe? Engraçado, porque da última vez que a vi, ela estava rindo de mim porque eu recebi apenas 1 euro na herança. E não parou por aí. Na semana seguinte, meu pai ligou. Filha, estávamos pensando. Seu negócio está crescendo e bem, a família sempre deve se apoiar. Talvez possamos te ajudar na administração. Tradução, eles querem uma fatia. No dia seguinte, outra mensagem de Luiz. Ei, Clau, como vai tudo? Tenho um amigo que poderia investir na sua empresa. Seria ótimo se você considerasse. Afinal, somos família. Ah, claro, somos família. Poucos dias depois, minha mãe foi diretamente até a loja. Cláudia, sua voz soou exageradamente animada. O que você quer, mãe? Perguntei sem rodeios. Ela fez cara de ofendida. Como pode dizer isso?
Só vim ver como você está e dizer que estive pensando. Talvez seja a hora de você voltar para a família. Voltar para a família? Repeti, lembrando do único euro que me deixaram na herança. Pá, filha, não veja assim, suspirou. Seu avô tinha seu jeito de fazer as coisas, mas o importante é que agora podemos começar do zero. Do zero? Sim. Olha, Natália e Luiz conversaram com o consultor e acham que o melhor seria dividir a empresa entre nós quatro. Nós quatro? Bom, sim. É que nós te ajudamos a chegar até aqui. Eu ri na cara deles. Vocês? Me ajudar? Bom, dava para ver que ela não esperava que eu dissesse isso. Mamãe, quando eu estava lavando pratos em uma cafeteria para sobreviver, onde você estava? Quando riram na minha cara por causa do testamento, quem me ajudou? Ela não soube o que responder. Sinto muito, mas essa empresa é só minha. Ela ficou calada, depois franziu os lábios e soltou a frase. Como você se tornou egoísta? Cruzei os braços. Eu não sou egoísta. Só não sou mais ingênua. Não bastava terem rido na minha cara quando me deixaram apenas €1? Não bastava terem me ignorado quando eu estava lavando pratos pelo salário mínimo? Mas agora que minha empresa está gerando mais de 50 mil euros por mês. Agora sim éramos família, e claro, eles achavam que tinham direito a uma parte. O primeiro ataque, a manipulação emocional. Depois da conversa com minha mãe na loja, pensei que iam desistir do assunto, mas não. Luiz, Cláudia, pense bem. Não faz sentido você administrar tudo sozinha. Somos seus irmãos. Sempre fomos uma equipe. Sempre. A última vez que fomos uma equipe foi quando eu tinha 10 anos e ele me obrigou a dar minhas economias para que pudesse comprar um videogame. Mamãe, filha, não quero que pense que estamos te pressionando, mas a família deve se apoiar. Você não pode ser tão rancorosa. Seu avô te fez mal, mas nós não. Não foram eles que riram na minha cara no dia do testamento. Foram eles que não fizeram nada quando Natália ficou com tudo. Natália. O Clau, podemos falar pessoalmente? Não quero que malinterprete nossas intenções. Minhas intenções são bem claras. Quero que me deem como morta, assim como me deram quando eu não tinha dinheiro. Mas eles não iam aceitar um não. O segundo ataque, a armadilha do negócio familiar. Uma semana depois, minha mãe insistiu para que eu fosse jantar na casa dela. Não sei por que fui. Talvez porque no fundo, ainda tinha curiosidade de até onde seriam capazes de chegar. Quando cheguei, todos já estavam sentados à mesa. Natália, Luiz, meus pais. Até trouxeram um advogado. Cláudia. Minha mãe começou servindo-me vinho como se aquilo fosse um jantar normal. Sabemos que você trabalhou duro para levantar sua empresa. Obrigada por notar, disse com um sorriso sarcástico. Mas temos pensado, interveio meu pai com seu tom de negócios. Seria bom formalizar tudo e transformá-lo em uma empresa familiar. Empresa familiar? Repeti. Sim, disse Luiz com uma falsa simpatia que me deu vontade de vomitar. Algo mais estruturado. Agora que o negócio está estabelecido, podemos te ajudar com a administração, o crescimento, os investimentos. Natália pigarreou e deslizou um documento sobre a mesa. Isto é uma proposta para transformar seu negócio em uma sociedade familiar. Ela explicou como se estivesse me fazendo um favor. Assim todos poderíamos contribuir e ter uma parte justa. Ergui uma sobrancelha. Justa? Bom, sim, continuou ela. Você ficaria com 40% porque foi quem começou tudo, mas os outros 60% seriam divididos entre mamãe, papai, Luiz e eu. Soltei uma gargalhada real. Espera. Vocês estão me dizendo que sem terem movido um único dedo, vão ficar com 60% da minha empresa só porque tem meu sobrenome? Não veja dessa forma, Clau. Sorriu Natália. Estamos fazendo isso pelo bem de todos. Pelo bem de todos? Repeti. Luiz cruzou os braços, assumindo um tom agressivo. Você não pode administrar isso sozinha. Cedo ou tarde, vai precisar de apoio. É melhor nos unirmos agora do que depois você ter que vender para estranhos. Meu pai assentiu. Se pensar bem, é uma estratégia inteligente. Mantém o negócio na família. Mamãe suspirou com aquele olhar de estou dizendo isso para o seu bem. Não podemos continuar divididos, Cláudia. Já é hora de você pensar na família. Lá estava a frase mágica. Pense na família. A família é o mais importante. Diziam isso as mesmas pessoas que me abandonaram quando eu mais precisei. Peguei o documento, o olhei rapidamente e depois, fitando-os nos olhos, rasguei-o em pedaços. Minha resposta é não. Natália revirou os olhos. Cláudia, pelo amor de Deus, não seja infantil. Infantil? Infantil foi o que vocês fizeram quando me deixaram €1 para rir da minha cara. Luiz bateu na mesa. Você sempre tem que se fazer de vítima. Não sou uma vítima, Luiz. Sou a única pessoa nesta mesa que trabalhou de verdade. Meu pai massageou as têmporas, tentando conter a irritação. Filha, não transforme isso em uma briga. Não estou brigando. Só não estou interessada em dividir minha empresa com uma família que nunca acreditou em mim. Silêncio. Pela primeira vez vi o pânico em seus olhos. Eles não esperavam que eu dissesse não. Minha mãe tentou um último golpe baixo. Filha, nós te criamos. Te demos tudo. Me inclinei para ela.
Você não me deu nada, mamãe. Desde que me lembro, tudo o que tenho, conquistei sozinha. Levantei-me, peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Cláudia, chamou meu pai com a voz firme. Não seja tola. Isso é uma oportunidade. Virei-me apenas para dar o golpe final. Sim, uma oportunidade para vocês, porque eu não preciso de vocês. E fui embora. A terceira e última traição. Pensei que ali tudo terminaria. Mas não. 2 semanas depois, recebi uma ligação urgente da minha advogada. Advogada Cláudia, precisamos conversar. Minha família tentou registrar um negócio com o mesmo nome que o meu. Fiquei paralisada. Advogada, eles apresentaram documentos para abrir uma empresa com uma razão social quase idêntica à sua. Se você não agir rápido, podem tentar roubar seus clientes e prejudicar sua imagem. Então esse era o plano B. Se não podiam tomar minha empresa legalmente, iam tentar me afundar para que eu não tivesse outra opção além de aceitar a ajuda deles. Eles haviam declarado guerra. Advogada Cláudia, precisamos conversar. Minha família tentou registrar um negócio com o mesmo nome que o meu. Fiquei paralisada. Advogada, eles apresentaram documentos para abrir uma empresa com uma razão social quase idêntica à sua. Se você não agir rápido, podem tentar roubar seus clientes e prejudicar sua imagem. Então esse era o plano B. Se não podiam tomar minha empresa legalmente, iam tentar me afundar para que eu não tivesse outra opção além de aceitar a ajuda deles. Eles haviam declarado guerra. Mas o que eles não sabiam era que eu estava pronta para lutar. Tentaram me manipular com a desculpa da família. Tentaram tirar meu negócio de mim com papéis e advogados. E quando isso não funcionou, tentaram roubar até meu próprio nome. Mas cometeram um erro. Me subestimaram. O contra-ataque. Se quiser jogar sujo, esteja preparado. Depois da ligação da minha advogada, a primeira coisa que fiz foi blindar minha empresa legalmente. Registrei o nome comercial, os direitos da marca e exigi uma medida cautelar para bloquear qualquer tentativa da minha família de operar sob um nome semelhante. No dia seguinte, Natália me ligou. Natália? É Cláudia, você está exagerando. O que fizemos é completamente legal. Você tentou roubar o nome da minha empresa. Natália, ele não é seu. Você não o registrou antes. E além disso, somos família. Poderíamos ter chegado a um acordo sem advogados. Eu ri. Sabe o que é engraçado? Antes de o meu negócio ser bem-sucedido, vocês não se importavam nem um pouco. Silêncio. Só queremos que todos ganhem. Ganhem? Depois de tentarem me tirar 60% da minha empresa? Não veja dessa forma, Cláudia. Só queremos o melhor para você. O melhor para mim é que vocês desapareçam. Desliguei. Mas isso ainda não havia terminado. A queda da família perfeita. Em menos de um mês, minha família se meteu em um problema maior do que imaginavam. Porque eu não apenas registrei a marca, mas também os denunciei por fraude empresarial. Quando Luiz tentou abrir contas bancárias com um novo negócio, os bancos bloquearam tudo. Quando Natália tentou atrair clientes usando minha reputação, recebeu um processo por falsificação de marca. E o melhor de tudo, quando tentaram pedir um empréstimo para investir no negócio, foram rejeitados. Porque toda a família estava endividada. Sim, endividados. Enquanto eu trabalhava para criar algo do zero, eles esbanjavam o dinheiro da herança. Mamãe? Filha, isso saiu do controle. Não podemos permitir que a família se destrua por uma bobagem. Papai? Cláudia, negocie conosco. Não seja egoísta. Luiz, você se tornou uma pessoa desprezível. Mas quando tudo isso passar, você vai precisar da família. Não se esqueça disso. Ah, claro. Enquanto isso, eu abri minha terceira loja. Saí em uma entrevista na televisão. Fui convidada para um evento de jovens empreendedores. E a cada vez que diziam meu nome em público, minha família se contorcia de raiva ao perceber que não podiam fazer nada para me deter. O final, o karma chega sozinho. Não voltei a ver minha família até quase um ano depois. Certa manhã, entrei em uma cafeteria e no fundo, vi Natália discutindo com um advogado. Aproximei-me, apenas por curiosidade. Olá! Natália levantou o olhar e ficou pálida como um fantasma. O que você está fazendo aqui? Cuspiu. Tomando um café. Ela não respondeu, mas viu os papéis sobre a mesa. Um aviso de penhora. Naquele momento entendi tudo. Eles haviam perdido tudo. Inclinei-me para ela com um sorriso. Que pena que a família não soube se apoiar, não é? Se o olhar dela pudesse me matar, eu estaria morta. Virei-me e saí, sentindo a vitória mais doce da minha vida. Eles me deixaram com €1. Eu os deixei com nada. Atualização final. Respondendo aos comentários e o que realmente sinto sobre tudo isso. Eu não esperava que minha história explodisse tanto aqui no Reddit. Honestamente postei porque precisava desabafar, porque ainda estou processando tudo o que aconteceu. E nossa, recebi muitas respostas. Alguns comentários foram de apoio, de pessoas que passaram por situações parecidas e entendem como é ser o descartado da família. Outros foram mais duros. Vou responder a alguns. Você é rancorosa. Família é família, não importa o que aconteça. Meu Deus, se eu ganhasse €1 cada vez que alguém me diz isso, já teria outra loja.
Essa ideia de que família deve ser intocável, não importa o quanto te machuquem, é o que mantém tantas pessoas presas em relacionamentos tóxicos. Eles não me deixaram com nada. Riram na minha cara. Me viram lutando e não se importaram. Mas no momento em que viram que eu tinha sucesso, aí sim apareceram. Não por amor, não porque se importavam, mas porque queriam algo. Então não, eu não devia nada a eles. Você também foi cruel. Destruiu sua própria família. Vou ser honesta. Sim, eu aproveitei ver a queda deles. Quando vi minha irmã com os papéis de penhora, quando percebi que sua arrogância havia se transformado em desespero, senti algo que não chamaria de satisfação, porque não foi acidental. Eles cavaram a própria cova. Sou uma má pessoa? Por ter rido na cara dela? Talvez. Mas se alguém me disser que no meu lugar, teria sido um santo e estendido a mão depois de tudo, está mentindo. Mas isso não significa que não haja algo dentro de mim que ainda pesa. No fim do dia, você continua sendo filha deles. Continua sendo irmã deles. Você realmente vai viver com esse ódio para sempre? Essa é a pergunta que mais tem me feito pensar. Porque por mais que pareça inacreditável, eu não odeio minha família. Às vezes, acordo no meio da noite e me pergunto, e se as coisas tivessem sido diferentes? Às vezes, me pego lembrando de pequenos momentos bons. Algumas férias quando era criança, minha mãe penteando meu cabelo para a escola, a vez que meu irmão me defendeu no pátio da escola. Tudo isso desaparece só porque fizeram o que fizeram? Eles não são mais minha família. E por mais que doa, sei que em algum momento da minha vida terei que vê-los de novo. Talvez seja no funeral da minha mãe. Talvez seja quando um deles, quebrado pela vida, bater na minha porta pedindo ajuda. E eu não sei o que vou fazer quando esse momento chegar. Não sei se serei capaz de dar outra chance ou se simplesmente fecharei a porta. Não sei se algum dia conseguirei sentar para comer com eles sem sentir raiva por tudo que me fizeram. A única coisa que sei é que pela primeira vez na vida, a decisão será minha. E isso pelo menos me dá paz. Obrigada a todos por lerem e pelos comentários, sejam eles bons ou ruins. Não sei o que o futuro reserva, mas por agora vou continuar fazendo o que sei fazer de melhor, ser dona da minha própria vida.